Colocou para gravar aqui, né? Bom dia, está começando mais uma aula do Vetor, fazendo com muito amor. Olha que horrível. E nessa aula temos a ilustre presente dele, Bernardinho Israel. Bonitão, vamos lá? Então, olha só, eu Bora. passei uma listinha, ó, para dar bom dia de novo, né? Bom dia. Então, com relação à lista, teve dúvidas? Vocês tiveram dúvidas? Enquanto a galera está entrando aqui, fala para mim, tá tranquilo? Tá favorável? Opa, teve luz? Ai, que lindo, gente. Saudade de vocês, viu? A lista é essa aqui, ó. Vou pôr na tela agora para vocês. Ó. Tcharam! Tá aí, ó. Aqui é para achar a DDP entre os sistemas do resistor de 10, né? A queda de tensão nele. A2 é para achar a corrente. A3 é para achar a resistência equivalente. A4 é para achar a resistência equivalente também. E A5, a resistência. Então, só questões simples, como eu falei para vocês, mesmo só para fixar, né? Aí hoje eu vou fazer aqui a associação em paralelo, aí eu vou passar uma lista mais interessante para a gente. Mas, assim, se não é vergonha ter dúvida, não, viu? Aqui a gente não está aqui para julgar ninguém e para ficar falando assim, ah, não, isso aqui é muito simples para ter dúvida. Cara, você está pagando para você ter conhecimento. E nós estamos aqui para assessorá-los, para te ajudar, tá bom? Então, fala comigo. Dessa A1. Opa, Israel pediu A1. Então, olha só, Israel, eu vou fazer aqui mesmo na tela. Se não ficar legal, aí eu vou lá para o quadro, tá? Se não ficar legal, você me fala. Lembra que eu falei para você que a característica da associação em série é que a mesma corrente percorre todos os resistores? Lembra disso? Ah, lembra, senhor? Você falou, tá até gravadinho lá no YouTube, né? Então, olha só. Quando eu falo que é a mesma corrente... Ah, o Matheus pediu a 7. Então tá. Mas tem questão 7? Acho que não tem não, Matheus. Deixa eu ver. Ó, 1, 2, 3, 4. Não, só tem a 5. Só tem até a 5, Matheus. Então, a 1 fala o seguinte. Ó, a 1, nós temos aqui uma DDP. Deixa eu aproximar mais para vocês, né? Que acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Pronto. Espera aí, vamos lá. Fixar o vídeo aqui. Pronto, garoto. Aí. E agora eu vou abrir o bate-papo, porque vocês estão falando comigo aí no bate-papo. É a 5. É a 5, então. Tá, então vou fazer a 1 e a 5, tá? Vamos lá comigo, então? Vamos fazer aqui. Fala o seguinte. Eita. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série entre dois resistores de resistência 10 e 100 é 220. Então, a DDP aqui do circuito é 220. Fala assim, qual a diferença de potencial nos extremos do resistor de 10? Ou seja, qual a queda de tensão? E aí, meus queridos, vocês lembram que eu falei para vocês como é que eu calculo a queda de tensão do resistor R1? É R1, né, vezes a corrente total I. Então, a DDP, o 1, né, a queda de tensão que esse carinha aqui provoca, ó, cada um deles vai ter, ó, a corrente ela saiu, né, do polo positivo para o polo negativo. Essa corrente a gente chama de I, né? Aí chega aqui, ó, esse resistor, ele vai produzir uma queda de tensão que a gente chama de U1. Ah, e o outro resistor vai também consumir uma parte dessa tensão que a gente chama U2. Gente, nós sabemos que se eu somar o 1 mais o 2, vai ter que dar os 220. Ah, então tá bom, senhor. Então, olha só. A queda de tensão precisa da corrente. Mas para achar essa corrente, meus amigos, você tem que lembrar o seguinte, Israel. Você tem que lembrar, gatinho, que nós precisamos de achar a corrente total. E para achar a corrente total, né, eu preciso justamente dessa resistência equivalente. Por quê? Porque a fonte enxerga não um resistor de 10 e um de 20. Ela enxerga a resistência total, a resistência equivalente, que a gente chama, que é a soma de R1 mais R2. Ou seja, a resistência equivalente desse circuito é de quanto, meu querido?
10 mais 100, que costuma dar, uai, professor, costuma dar 110 ohms. Ah, então, a resistência equivalente, 110 ohms. Tá bom, achei esse negócio, a resistência total. E agora eu consigo achar a corrente, professor? Consegue, justamente usando essa fórmula aí, né? Você sabe que U é igual a R vezes I. Então, no caso, para o total, a tensão total vai ser a resistência total vezes a corrente total I, que é o que a gente quer saber. Então, vamos comigo? Olha só, ó, para o valor de I. Então, a gente faz U é igual a R vezes I. Então, U vai ser justamente 220, né? R é 110 vezes I. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, I vai ser 220 dividido por 110. Isso costuma dar 2 amperes. Uma vez achada, encontrada o valor. Uai, vocês estão sem a lista? Eita! Aí eu cheguei a passar para o pessoal lá do planeta. Eu tenho quase certeza disso, que eu enviei. Eu vou conferir. Não, então não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer tudo. Nós temos 2 aulas hoje. Eu faço ela todinha com vocês para a gente fixar a associação em série, tá bom? Vou fazer todas as questões aí. São só 5, é bom que a gente fixa, é bom que a gente faz. Se aqui estiver ficando confuso, vocês falam que aí eu vou lá para o perfil, lá aqui para o outro, do quadro branco. Tá? Tem o Ítalo Guedes, que é esse que vocês estão me vendo, e tem o Ítalo Vector, que é o quadro branco, que a gente vai para lá e faz, tá bom? Do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês estão conseguindo entender, assimilar ou não? Abre o microfone aí e fala comigo. Sim. Então tá bom. Sim, professor. Então, olha só. Achei a corrente total I. Para achar a queda de tensão U1, U1 vai ser R1 vezes I. Israel, por que eu não coloco I1 aqui, gatinho? Não coloco porque a corrente é a mesma em todos os resistores. Então, só I. Então, a queda de tensão que ele provoca vai ser 10 vezes 2. Isso costuma dar 20 volts. Professor, então você está me dizendo que dos 220, 20 foi gasto aqui nesse resistor de 10 e 200 vai ser no resistor de 100? Tanto é que se eu fizer aqui, ó, o 2, que é igual a R2 vezes I, você vai ver que o 2 é igual a 100 vezes 2, que vai dar 200 volts. Se eu somar 20 mais 200, vai dar os 220. Belezinha? Dúvida até aqui, galera? Pode tirar print aí agora, pode tirar. Que aí eu vou para a questão 2. Aí eu vou apagar todos esses desenhos aí. Mas até agora, tem dúvida? Fala para mim. Não. Enquanto vocês vão tirando aí o print, olha só. Deixa eu fazer o seguinte. Vou fechar isso aqui. Eu ia entrar com a entrada triunfal hoje, de chamego bom para vocês. Só que eu lembrei que não dá para escutar o som. O YouTube não deixa. O Zoom não deixa. Tá? Vou até fechar aqui. Que coisa, hein? Você está vendo a minha tela ou só o documento do Word? Sua tela também. Ai, que delícia. Então tá, ó, eu vou interromper meu vídeo aqui só para andar mais rápido, para eu fazer um... Aí eu vou limpar esses desenhos aqui, enquanto abre ali, ó, tira o print, última oportunidade, que eu vou apagar agora, ó, 3, 2, 1, limpou todos os desenhos. Pronto. Tá. Agora, antes de fazer a questão 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar... Não, eu vou deixar na próxima aula, vou fazer a 2, aí eu vou, porque eu tenho um intervalinho, aí eu vou preparar um negócio para vocês bem bacana. Questão 2 diz o seguinte, galera. Nós temos aí, agora eu vou ter que usar essa ferramenta aqui do lápis para a gente poder desenhar. Ó, dois resistores de resistência R1, 5 ohms. Israel, 5 ohms, que tantão. R2, 10 ohms associado em série, fazendo um circuito, né? Parte de um circuito. A tensão U1 nos terminais de R1 é 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão nos seus terminais. Olha só, ele falou o seguinte para nós, que eu tenho esse circuito aqui, ó, que tem o R1, e em série eu vou ter aqui um R2.
Tá bom. Quanto que vale o R1, galera? 5 ohms. Então, 5 ohms. Tá grosso esse pincel, né? Acho que eu peguei o errado. E esse aqui vale 10 ohms. Beleza. Tá. Concorda comigo que vai passar aqui uma corrente, se eles estão em série, vai ser a mesma corrente? Sim. Então tá bom. Aí ele fala um negócio pra gente. Ei, tem gente fazendo anotações aí, olha só. Oh, meu Deus do céu. Menino, é difícil mesmo, viu? Deixa eu parar as anotações aqui. Vou fazer o seguinte, vou mostrar o nome dos anotadores, que aí eu quero ver se anotar, tá? Então, olha só. Beleza, achei. Aí ele fala para nós o seguinte, ó, vou fazer aqui em verdinho. Ele fala que atenção, aqui, ó, nesse bichinho, atenção, aqui, pronto. A tensão no R1 é de 100 volts. Então, aqui nós temos 100 volts. Tá bom. E agora ele quer saber qual que é esse valor dessa corrente e qual a queda de tensão lá no U2. Muito tranquilo, né, gente? Olha só. De novo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, ó, U1 é igual a R1 vezes a corrente total. Sim ou sim? Sim! Então, 100 é igual a 5 vezes I. Ora, quem estava multiplicando passa dividindo, então o I vai ficar 100 dividido por 5, que costuma dar quanto, gente? 20 amperes. Uma vez achado o valor de I, achado o valor dessa corrente, eu consigo, então, porque ele pediu para nós o quê? Primeiro, qual que é o valor da corrente? Ó, onde está o mouse aqui, ó, determine a corrente. Tá, e qual que é a tensão do R2? Agora, para fazer a queda de tensão do R2, o 2 vai R2 vezes I. O 2 é o que eu quero saber, professor. O R2 é 10. E a corrente? Uai, descobrimos agora que é 20. Então, a queda de tensão nesse resistor, 220 volts. Ou seja, meus queridos, a queda de tensão total, ó, esse aqui, então, peraí, esse aqui vale 200. Então, a queda de tensão total vai ser 300 volts. Gente, estão entendendo o que é que eu vou para o quadro? Aqui é Tá de bom que dá boa. para ver enunciado. Está conseguindo entender ou não? Sim. Sim. Tranquilo? Então, vou continuar aqui. Quem quiser tirar aquele print, pode tirar. Boa. Vamos para a próxima, então, tá? Vou limpar os desenhos. Pode? Pode. Então, próxima questão é a questão de número 3, que fala assim, ó. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Aí, gatinhos. Fala assim, ó. No circuito abaixo tem uma associação de 4 resistores em série sujeitos a DDP. Determine o valor do resistor equivalente. Tranquilo, né, galera? Resistência equivalente. Lembra do macete? Série só soma série. Ou seja, série só soma é só fazer a soma dos resistores. Só soma série, porque apenas quando a gente tiver em série que vai haver soma dos resistores. Então, 10 mais 15 mais 30 mais 45. Isso costuma dar quanto? 25 mais 30, 55. Mais 45, 100, né? 100 o quê? Isso. Como eu não tenho o símbolo aqui, ó. Aliás, tenho. Eu acho que eu tenho o símbolo do ohms. Não tenho fácil. Então, vai ficar assim mesmo, 100 ohms. Próxima questão. Muito tranquilo, né? Essa. Então, a próxima. Questão de número 4 fala o seguinte. Os pontos A e B da figura são os terminais de associação em série de 3 resistores, R1, R2 e R3. Estabelece que, entre A e B, uma diferença de potencial de 18 volts. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Calcule a intensidade e a DDP. Ué, não tem figura aqui não, mas vamos ver, né? Eu acho que dá para fazer. Vamos lá? Olha, fala o seguinte. Eu tenho 3 resistores em série e esses resistores eu tenho A, B, né? Então, ó, R1. Ah, então tá. Então, os pontos A e B, ó. Então, esse é o ponto A. E esse aqui é o ponto B, ó. Deixa eu fazer mais grossinho, porque eu acho que tá muito fininho, né? Aqui. Aí eu tenho no ponto A aqui, ó. Ah, melhorou, né? Ó,
no ponto A, eu vou tirar essa luz da minha cara aqui. Pronto. Eu tenho resistores de 1 ohm, então eu tenho 3 resistores, ó. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro vale 1 ohms. Ai. O segundo, 3 ohms. E o último, 5 ohms. Beleza. Ele fala o seguinte, que entre os terminais do primeiro resistor aqui, galera, ó, tem uma diferença de potencial de quanto? De 18, né? 18 volts. E ele quer saber o seguinte, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Uai, a resistência equivalente é tranquilão, né? Só somar. Resistência equivalente, série só soma. 1 mais 3 mais 5, costuma dar quanto? 9, né? 9 ohms. Beleza. Tá. E a intensidade da corrente elétrica e a DDP de cada resistor? Ah, então, para lá. A primeira parte a gente fez resistência equivalente. Agora, para achar a DDP, o que a gente faz, moçada? O 1 é igual a R1 vezes I. Olha que tranquilo, é sempre isso. Então, vai ficar 18 é igual a resistência, que é 1, vezes I. Portanto, quanto que vale essa corrente, gente? 18, né? 18 amperes. Achar dessa primeira corrente, eu consigo achar qual que é a tensão, aqui, ó, a tensão U2. U2. E também, quem? O U3. Ah, não, professor, mas isso é facinho demais. É. Por isso que chama física. Olha que trem mais lindo. Então, ó, U2 é R2 vezes I. Tá vendo que eu falei para vocês que era bem melhor que aquela parte de eletrostática, que é a forma ruim? É muito mais intuitivo. O U2 vai ser quanto? O resistor, que é 3, né, galera? Vezes a corrente, que é quanto? 18. Então, peraí que alguém mandou uma mensagem. Aí, pronto. Travou. Oh, meu Deus, Jesus de Nazaré. Peraí. Travou aqui, galera. Aí. Professor, essa DDP não é entre A e B? Não, porque olha só, quando alguém perguntou, ó, ele fala a resistência equivalente entre os A e B, os pontos, né, que é essa que a gente calculou que deu 9. E depois, calcule a intensidade de a corrente em cada resistor. Mas depois que eu achar a DDP em cada, eu posso somar, tá? Eu posso somar os 18 volts, mas o que eu vou achar aqui, eu acho também a tensão entre todos eles, tá? Você que não tem nome, que está falando comigo aí, tá? Beleza? Então, olha só, 3 vezes 18. Quanto que vai dar isso, gente? Ah, professor, costuma dar 54. Deixa eu fechar aqui mais um pouquinho aqui, porque... Vai, filho. Aí, pronto. Isso todo jeito ficou espremido, né, Ana, também. Então, olha só. Deixa eu fazer aqui agora. Anotar texto. Pronto. Tá bom. Deixa eu fazer assim. Aí, pronto. Me acomodo. Então, o 2, nós vamos ver que vai dar 54 volts. Tá bom. E o 3, senhor? Uai, o 3 é só fazer R3 vezes I. O R3 vale quanto? Uai, a resistência é 5. Então, o 3 é igual a 5 vezes 18. Isso costuma dar 90, né? Eu acho que é. Isso. 90 o quê? Volts. Então, se eu quiser... Alguém falou assim, senhor, se eu quiser o AB, a diferença de potencial entre A e B, ué, é só somar 18 mais 54 mais 90. Isso costuma dar quanto, irmãos? Vai dar 70... Não, 72 mais 90, 162 volts, né? Confere aí para mim, produção. Acho que é isso mesmo. E alguém tem alguma dúvida aqui? Hã? Tá certo. Tá certo? Então, ó. Alguém falou assim, professor, você colocou um na primeira parte do 3. Quê? Você colocou 1, era para você ir. O 3, R3 vezes 1. R3 vezes 1. Ah, entendi. É aí. Ah, então tá. Mas a conta ficou certa, né? Não ficou errada, não. Ah, então tá Tá bom. certo. Obrigado pela ajuda de vocês. Gente, não é de É boa? nóis. Até aqui, dúvidas? Não. Então, quer tirar aquele print para eu apagar?
Pode Quem ser. quiser. 3, 2, 1. Chablau. Deixa. Professor, por que a corrente é 18? Ainda bem que volta, aleluia. Por que a corrente é 18? Porque é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, que estabelece que entre A e B uma diferença... Opa! A Sanja já estava certa, gente. Errei. Nossa, foi péssimo. I'm sorry. Eu pensei que era só no resistor R1, que era 18. Eita! Então vamos fazer a borracha aqui, ó. Vou fazer de novo. Não está muito errado, não. Só tudo mesmo, tá? Feio. Então, olha só. A resistência equivalente está certa e a tensão está errada. Eu interpretei errado. Foi mal. Desculpa aí. Olha só. Essa tensão aqui, ó, que nós queremos, o 1 nós não temos. Então, senhor, agora mudou a interpretação, né? Então, se a tensão total aqui é 18, se entre A e B é 18, aí eu tenho que achar primeiro quem? A resistência equivalente, que nós vimos que é quanto? 9. Com isso, você vai fazer U é igual a R vezes I para você achar a corrente total. Essa resistência aqui é a resistência equivalente. Então, a tensão UAB é 18, a resistência é 9 vezes I. Então, isso aqui vai dar quanto, meus queridos? Vai ficar 18 dividido por 9, que costuma dar 2 amperes. Tá. Achada a corrente total, né? Então, eu achei o I, ó, o Izinho, vou colocar aqui de vermelhinho, I é igual a 2 amperes. Ó, foi mal, galera. Mas tô nem aí, né? Não, tô aí sim, que eu não gosto de errar. Mas todo mundo erra. Então, fazer faz parte da vida. Então, olha só. Eu fico muito encanado, vocês acreditam? Quando acontece eu errar assim, ó, nossa, eu fico grilado. Mas a gente vai aprendendo a conviver com isso, né? E é natural. Errando e aprendendo. Infelizmente acontece. Então, ó, o 1 é igual a R1 vezes I. Então, agora, o 1 é simplesmente pegar 1 vezes 2, que vai dar 2 volts. 2 volts. Tá. Agora, vamos fazer o 2. Aqui, ó. O 2 é R2 vezes I. Então, vai ficar o 2, que é o que eu quero, é igual a 3 vezes 2. Isso costuma dar quanto? 6 volts. Então, olha só. Dos 18, 2 foi consumido aqui, 6 aqui. Sobrou quanto para esse? 10, né? Vamos achar 10 aí, será? Claro que vai, ó. R3 vezes I. Então, e o 3, que é o que eu quero saber, vai ser 5 vezes 2. O 3, 10 volts. Se eu somar 2 com 6 com 10, deu os 18 aqui denunciado. Agora sim, pode tirar o print. Você que me pediu, que não tinha entendido a corrente, muito obrigado, porque foi conforme a sua dúvida que eu voltei o exercício e aí a gente viu esse errinho aí. Muito obrigado. Teve dúvida? Vou dar um tempo maior aí para vocês interpretarem. Fala comigo. Teve dúvida? Não, Tranquilo? tranquilo. Então tá bom. Obrigado e mais uma vez, I'm sorry. Acontece. Acontece com os melhores. Posso limpar? Pode. Então pronto. A última questão, questão 5, fala o seguinte. A figura mostra dois resistores num trecho do circuito, um de 10, né, e um R aqui. Sabendo que a corrente I vale 2 e que U vale 100 volts, calcule a resistência R. Muito tranquilo, né, gente? Olha só. U é igual a R vezes I. O U vale 100. O R é o que eu quero. A corrente vale 2. Então, quem está multiplicando passa dividindo. 100 dividido por 2 costuma dar 50 ohms. A pessoa é tranquila, é fácil assim? É. Tá. Agora tem a outra associação que nós temos que fazer, que é a associação em paralelo. Essa é mais chatinha um pouco, a gente tem uns premissas aí. Então, eu vou fazer o seguinte, pode quem quiser tirar print, esse é o momento. Ó, eu vou interromper o compartilhamento aqui agora. Beleza. E agora, vocês vão achar o outro perfil do titio, que é o Ítalo Vector, que é o quadro branco, igual a gente faz nas outras salas, nas outras aulas. Beleza? Beleza. Então, Afirmativo. afirmativo. Ó, vou deixar aqui o bate-papo aberto. Eita. Fiz
fiz um negócio meio estranho aqui no bate-papo. Eu consigo alterar o tamanho das letras de vocês. Doido, né? Então, vamos lá. Então, episódio de hoje. Gente, tava com saudade, viu? Foi semana passada que teve plantão ou retrasado? Eu esqueci. Sei que é muito bom estar com vocês, viu? Eu gostaria muito que estivéssemos presenciais, mas vamos lá, né? Já que estamos aqui, estou com muita saudade Em da agosto participação estamos de enorme. volta. Oi? Em agosto estamos de volta. Estamos. Juntos, shalom não. Então, primeiro, semana passada nós temos associação em É série. outubro também, né? Hoje nós vamos fazer associação em paralelo. Ó, só para ter, eu gosto muito de fazer essa sequência didática, né? Fazer um cronograma para vocês. Nós começamos a fazer, primeiramente, quem? A associação em série. Não, perdão, falamos de circuito elétrico. Circuito elétrico é o caminho que a corrente elétrica percorre. Falando do que é um resistor, o que é um capacitor, o que é um indutor. Depois, nós falamos o que é resistência elétrica. E aí, primeira e segunda lei de Ohm. E agora estamos falando de associação de resistores, que é série, semana passada, e paralelo hoje. Professor, você vai fazer um materialzinho aí pra gente? Vou. Hoje à tarde eu vou ver se eu faço um material aí de consulta, igual eu fiz de eletrostática, eu vou fazer agora de eletrodinâmica. Espero que vocês gostem, tá? Então, a associação em paralelo, gente, é aquela que faz o seguinte, ó. A corrente chega aqui, ó, e ela se divide. Então, ela vem uma parte aqui para esse resistor, uma parte vem aqui para esse outro resistor, uma parte nesse aqui, até o último resistor aqui embaixo. Então, olha só. Se eu chamar esse aqui de A e B, a corrente elétrica, ó, ela veio e chegou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto da divisão a gente chama de nó. Nó A e nó B. Israel, você sabe me dizer por que chama nó? Nó. Eu vou te explicar, é mais ou menos isso que você falou. É porque a corrente vem e fala assim, nó, vamos separar. Ah, que horrível. Ai, meu Deus. E eu não estou ganhando para isso. Mas olha só, eu tenho aqui um resistor R1, R2, R3, até o último, Rn. Aí, essa corrente chegou no nó, vamos separar. Aí uma parte dela vai se dividir aqui, ó, I1, que vai passar no resistor 1, I2, que vai passar no resistor 2, I3, que vai passar no resistor 3, até IN, que vai passar no resistor N. Eu posso ter N resistores. Então, olha só, você viu que na aula passada, a primeira coisa que eu vinha falando é sobre as características. E lá no circuito em série, eu falei assim para você, ó, primeira característica, a corrente é a mesma e a tensão vai dividir, vai ser a queda de tensão. Aqui é o contrário, né? O que significa contrário? Significa que a corrente vai se dividir, mas a tensão é a mesma. Por quê, professor? Porque todos partem do mesmo nó A e chegam no mesmo nó B. Então, é o inverso. Então, olha só, agora eu vou inverter, eu vou colocar assim, ó. Lá eu tinha colocado a mesma corrente percorre todos os resistores. Agora eu não vou colocar assim, né? Vou colocar que vai ter uma divisão. O que vai ser igual aqui? A tensão. Os resistores estarão submetidos à mesma tensão. O que é a tensão, gente? É a DDP, né? A mesma tensão elétrica, UAB. Olha que coisa mais bela. Que maravilha! Então, a tensão é a mesma. Primeira característica é essa. E a segunda. Alguma pergunta? Pode falar. Fala aí. Pode falar qualquer pergunta, quem tenha. Não? Então, vamos lá. Então, olha só. Haverá uma divisão na corrente elétrica. Na corrente elétrica I, né, que é essa daqui,
ao passar por um nó. Então, beleza. Até aqui, dúvida? Eu posso seguir? Pode Siga. seguir. Gente, como que eu vou calcular? Deixa eu achar meu plano aqui. Como que eu vou calcular a corrente elétrica de cada um desses ramos aqui, ó, dessas divisões? Uai, professor, eu sei que U é igual a R vezes I. Então, a tensão U, ela não muda, né? O AB não muda. Aqui vai ser R1 vezes I1. Da mesma forma que o 2, U é o mesmo, né? Então, eu vou colocar R2 vezes I2. E isso vale até o último, o enésimo aí, né? Ó, Rn vezes In. Então, quem estava multiplicando passa dividindo e eu chego que as fórmulas das correntes, ó. O 1 vai ser U sobre R1. O 2, ou melhor, a corrente I2 vai ser U sobre R2. E assim sucessivamente até o último resistor, U sobre Rn. Tá, beleza. Professor, lá você tinha falado uma tal de corrente em... Como é que chama aquele negócio? Não, resistência equivalente. Aqui vai ter? Vai ter também. Ó, a resistência equivalente, eu posso muito bem pegar todos esses resistores e representá-los por um só, que vai ser o resistor equivalente, meus amigos. E como que vai ser isso, professor? Vai ser o seguinte, você, não é que você vai fazer isso fisicamente, por exemplo, na sua casa, está tudo ligado em paralelo. Qual que é a vantagem da ligação em paralelo? É que se você interrompeu a corrente aqui, ó, queimou a lâmpada, no resto do circuito consegue continuar a mesma coisa, né? Vai ter corrente normalmente. Tanto é que eu vou fazer na segunda aula, eu já vou entrar, vamos fazer uma simulação para vocês, vocês vão gostar muito, lá naquele site FET Colorado, tá? Mas eu faço isso só para calcular quanto que a fonte precisa mandar. Na minha casa mesmo, faz sentido, com o tanto de cômodos que eu tenho aqui, né, colocar uma lâmpada só, uma resistência? Não. Então a gente faz isso, por isso que eu chamo de equivalente. Ela equivale, não significa que eu vá substituir, tá? Então, olha só, todos esses resistores aqui, ó, R1, R2, até Rn, eu posso substituir por um só, que é o que eu chamo de circuito equivalente, tá? O circuito equivalente será este. Professor, e como é que eu calculo essa resistência equivalente? Aí tem uma diferenciação. Ó, para dois resistores, você vai fazer um negócio que chama-se produto pela soma. Para 3 ou mais, aí você vai fazer um negócio que chama-se inverso da soma. E aí a gente vai acabar por aqui essa aula, tá? Ó. Ô, Vector, Fala. por que a corrente não vai ser a mesma nos resistores? Não é só dividir ela pela quantidade de resistores? Porque é o seguinte, justamente isso aqui, ó. Gostei. Nossa, ai, que delícia de pergunta. Obrigado. Olha só. A corrente não vai ser igual porque eu posso ter valores de resistência iguais. Ou diferentes, falei errado. Eu posso ter valores de resistência diferentes. Se a tensão é a mesma, para satisfazer essa igualdade, quem tiver uma resistência maior terá uma corrente menor. E assim sucessivamente. Se eu tenho uma resistência pequenininha, né, vai ter uma corrente grandona, enorme dela. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. E olha só, para dois resistores, a gente vai fazer um negócio que chama-se produto pela soma. Senhor, o que é esse produto pela soma, meu querido? É o seguinte, você vai pegar o valor da resistência R1 vezes R2 sobre a soma R1 mais R2. Ah, professor, e se eu tiver 3, igual aqui, ó, tem um N, né? Aí você vai fazer um negócio que chama-se inverso da soma. Ah, e por quê, professor? Porque Deus quis? Não, olha só, vou te explicar uma coisa. Ó, vai ser 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até o último. Professor, mas e se eu tiver
só 2. Eu posso fazer assim também? Pode. Essa fórmula vai dar origem a essa. Eu vou demonstrar na próxima aula, que agora o nosso tempo está acabando. Mas eu vou demonstrar para vocês. Agora, o que é mais fácil? Vou pegar o seguinte, um resistor de 20 e um de 30. O que é mais fácil? Fazer o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30, ou simplesmente fazer 20 vezes 30? 600. 20 mais 30? 50. 600 por 50, 12. O que é mais fácil? Né? Produto pela soma. Então, tira print aí. Na próxima aula, que é às 12h25, se eu não me engano, eu vou fazer a demonstração disso daqui, por que é assim, igual eu fiz lá. Vou fazer um exemplo de associação em paralelo também. E vou mostrar essa fórmula aqui, além de fazer uma observação importante. OBS importante. Então, na próxima aula, o quadro eu nem vou apagar. Mas quem quiser tirar um print, né? Eu não tenho aula agora, eu vou ficar de janela. Quem quiser tirar um print, esse é o momento. Até aqui, quero saber de vocês. Tem dúvida? Não. Então, Enquanto tá de boa. quero agradecer a presença de todos e falar mais uma vez que é fantástico estar com vocês. Eu vou até mudar aqui para outra tela. Olha só, voltei para a minha, a do computador. Espero que vocês estejam me ouvindo. Gente, eu gostaria de, em poucas palavras aqui, eu quero agradecer a presença de vocês e o espírito que vocês conseguem propiciar para a aula, que fica muito bacana. Cara, eu não tenho palavras para agradecer, eu me sinto muito bem em ministrar essas aulas para vocês. Parece que, assim, é uma conversa muito bacana. Eu espero que vocês gostem, porque eu, particularmente, é muito bom. Qualquer coisa eu tô à posição também. Vocês são. Também. Se alguém conversar com o professor também, vai com o grupo também, comigo. Qualquer coisa. Eu não entendi. Fale o outro. Você repete, por favor? Se alguém tiver uma dúvida, eu te falo. E no grupo também eu te falo. Ah, então beleza. Se alguém tiver uma dúvida. Então tá bom. Se alguém tiver dúvida, vocês me mandam. Fica assim. Beijo pra vocês. Até 12h25. Abração. Juntos shalom now. Juntos rasos agora. Juntos rasos agora.